Salve, salve, seja muito bem-vindo, né? O primeiro dia de 2022. Eu fiz um compromisso comigo, né? Porque disciplina e constância são duas coisas que eu quero muito levar para esse ano, cada vez mais na minha vida. Eu já sou uma pessoa bem disciplinada, mas para subir de nível, a gente precisa dar uma organizada nisso, olhar para isso, né? E quero falar muito de riqueza. Então, de hoje até o dia 31 de janeiro, todo dia eu vou postar um vídeo. Vamos ler os provérbios, as escrituras, entender aonde está o acesso da riqueza. Eu que trabalho com o mundo sistêmico também, né, como terapeuta sistêmico, entendo que o dinheiro é um acesso que passa, que vem vindo da nossa ancestralidade. E por que não falar de um dos nossos primeiros ancestrais, que é o rei Salomão, filho de Davi. Algo que é muito interessante também é entender que pobreza não tem a ver com dinheiro, pobreza tem a ver com produtividade, né? Então, se a gente não está produzindo alguma coisa, nós somos pobres nessa vida de meu Deus. Então vamos lá? Apertem os cintos, eu vou lendo, comentando. Quem quiser comentar depois comigo, ou no aberto, ou nos directs, sempre é muito bem-vindo. Eu sou muito aberto a discussões, a gente entender, a palavra está aí para isso, né? E mais do que ser algo religioso, de religiosidade, e sim como ensinamento da vida, né? Eu creio que eu sou imagem e semelhança de Deus e eu mereço toda a prosperidade que existe, né? E a gente só consegue prosperar quando a gente se conecta com a riqueza de verdade, né? E a riqueza tem muito a ver com sabedoria. Então, se a gente não vai no grande livro de sabedorias, se conectar com a riqueza e entender o caminho que passou pela nossa família, esse acesso não chega. Ou se chega, escapa. E como a gente quer disciplina e constância e rampar, tenho certeza que esse é um excelente caminho. Então vamos lá, ó. Provérbios 1, rei Salomão, filho de Davi de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens. Que o sábio ouça e cresça em prudência, e que o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios. Então vamos lá. Então a primeira parte é isso que a gente falou, né? Se não há estudo, se não há sabedoria, não tem como, né? Por mais que nós acreditamos em milagres, nós acreditamos no sobrenatural, tem sempre um pedaço que é com a gente, né? Deus age através da gente, né? Então a gente precisa trazer esse avivamento na nossa alma para se conectar com isso. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Né? O que é o temor? Né? O temor não é ter medo, é ter respeito. Né? A gente tem que ter respeito pelo Criador e por quem sabe mais do que a gente. Né? Eu, por muito tempo da minha vida, eu criticava as pessoas, eu julgava. Só que essas pessoas sabiam multiplicar o dinheiro, sabiam como lidar com a riqueza e eu não sabia. E é muito mais fácil, né? A gente já afasta, já repele e critica do que se conectar com essas pessoas e aprender. Quando a gente não sabe alguma coisa, o melhor jeito é falar, eu não sei e vou aprender. Né? Então o que a gente está disposto a aprender sobre riqueza que a gente não sabe? Continuando. Meu filho, ouça o ensino do seu pai, não despreze a instrução da sua mãe, porque será um dilema de graça para a sua cabeça e colares para seu pescoço. Meu filho, que os pecadores quiserem seduzir você, não consinta. Aqui é legal dar uma parada para a gente falar do mundo sistêmico que eu adoro. Honrar pai e mãe, né? Nós temos os pais certos, independente do destino que nós tivemos, enquanto a gente não dá esse lugar de maior, né? Porque em algum momento o seu pai tomou sua mãe, eles se escolheram, se conectaram, tua mãe ficou 9 meses com você na barriga dela, correndo risco de vida, e a vida chegou a gente. Só aí já coloca eles como maiores. O que aconteceu é pura expectativa nossa. Quanto antes a gente se libera dessa expectativa, mais também a riqueza e a nossa vida flui. Talvez eles digam, venha conosco,
Vamos preparar uma emboscada para matar alguém. Vamos espreitar os inocentes, ainda que sem motivo. Vamos engoli-los vivos, como os mundos dos mortos, e inteiros, como os que descem ao abismo. Acharemos todo tipo de bens preciosos, encheremos a nossa casa de despojo. Junte-se a nós, teremos todos uma bolsa. Unidade. É muito importante a gente se unir com quem a gente está a fim de andar. Não sei se vocês já ouviram, mas nós somos resultados das 5 pessoas que a gente mais convive. Então dá uma olhada com muito amor e respeito. Quem são as 5 pessoas que você mais convive? Como elas lidam com o dinheiro, com a prosperidade, com a riqueza? Meu filho, não se ponha a caminho com eles. Fique com os pés longe de suas veredas, porque os pés deles correm para o mal, se apressam a derramar sangue. Pois em vão se estendem a rede, se a ave estiver olhando. Mas estes armam emboscadas contra o seu próprio sangue, e fica à espreita contra a própria vida. Esse é o fim de todo ganancioso, e o espírito da ganância tira a vida e de quem a possui. A gente tem que, quando a gente confia, né, na nossa caminhada, confia no jeito que o nosso propósito deve ser cumprido, né, e está alinhado, esse fluxo da riqueza chega até nós, né? E quando a gente acessa esse fluxo, ele não acaba. Então não há necessidade, né, dessa ganância exacerbada, desse desespero, porque isso esbarra no medo de perder ou ficar sem. E aí você volta. Então, se você entende que é um acesso que é constante, não tem necessidade desse em cima, certo? Vamos lá, convite à sabedoria. A sabedoria grita nas ruas, nas praças, levanta a voz, do alto das muralhas, clama à entrada dos portões e nas cidades profere as suas palavras. Até quando vocês ingênuos amarão ingenuidade? E vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando odiarão o conhecimento? Deem ouvido à minha repressão. Eis que derramarei o meu espírito sobre vocês e lhes darei a conhecer as minhas palavras. Mas por que clamei, e vocês se recusaram a ouvir? Porque estendi a minha mão e não houve quem atendesse. E pelo contrário, rejeitaram todo o meu conselho e não quiseram a minha repreensão. Também eu darei risada da desgraça de vocês. Ficarei zombando quando chegar o terror, quando o terror chegar com a tormenta, quando a calamidade chegar com o redemoinho, quando lhes sobreviverem o aperto e a angústia. Então eles me invocarão e eu responderei. Sairão à minha procura, porém não me encontrarão, porque odiarão o meu conhecimento e não preferirão o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezam toda a minha repreensão. Portanto, comerão o fruto da sua conduta e os seus próprios conselhos se fartarão. Os ingênuos são mortos porque se desviam da sabedoria. Os tolos são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmo. Mas os que me derem ouvidos habitará no seguro, tranquilo, sem o temor do mal. Uau! É tão simples, né? Quando a gente abre o nosso coração para isso. Vamos separar os tolos dos sábios, né? Como muitas vezes tem aqui, não tem como a gente tratar um tolo como um sábio como um tolo, né? Enquanto a gente não sai dessa postura de tolo, né? Daquilo que a gente já falou aqui, de se achar que sabe uma coisa que não sabe, trazer uma arrogância sobre algum assunto, não tem como, né? Porque não flui, o jeito que a gente quer não acontece. É muito interessante também, nas redes sociais, a gente vê as brincadeirinhas, né? E na psicanálise fala muito isso, até brincando se diz muito a verdade, né? Sobre dinheiro, sobre prosperidade, sobre quem é rico, sobre quem acessou a riqueza. De alguma forma, ressoa com o que a gente pensa. Se eu olho e gosto e até posto, aquilo de alguma forma ressoa comigo, né? O que eu falo, o que eu escrevo tem força, né? As palavras por si só já proferem muitas coisas, né? Então muitas vezes é melhor a gente ir nem digitar, porque talvez isso seja um passo para você criar alguma realidade para você. Então, para fechar aqui o nosso primeiro dia, mas o que me der ouvidos habitará no seguro.
tranquilo e sem temor do mal. Até amanhã.